E aí, pessoal, beleza? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, nessa quarta-feira, falando sobre o Ja Morant. Bom, ontem o Memphis venceu mais um jogo, encarando o New Orleans Pelicans. O Grizzlies conseguiu engatar sua quarta vitória seguida. Foi um jogo muito bom, muito disputado. Né? O jogo foi decidido ali nas últimas posses, teve overtime. E, de novo, o grande nome do Grizzlies foi o Ja Morant. Assim como aconteceu nos outros 3 jogos, desde a sua volta, o Ja Morant foi o grande protagonista da equipe. Se não fosse ele, o Memphis não teria vencido ontem e não teria engatado essa sequência de 4 vitórias seguidas. E nesse vídeo, eu quero falar sobre esse impacto da volta do Ja Morant. Eu separei aqui alguns pontos de melhora que eu observei no Memphis desde a volta do armador, né? O Ja Morant voltou faz uma semana e é impressionante como o Memphis virou outro time. Se a gente assistir, né, se você pegar para assistir o jogo de ontem do Memphis e comparar com o jogo do Grizzlies antes da volta do Ja Morant, parece que você tá vendo outro time, velho. É outra postura, é outra atitude. E assim, não tem como não atribuir essa mudança. Não tem como não atribuir essa mudança à volta do Ja Morant. Não tem como. Não tem como. Tanto que antes do Ja Morant voltar, o máximo que o Memphis tinha conseguido eram 2 vitórias seguidas. O máximo que o time tinha conseguido foram 2 vitórias. Com o Ja Morant já foram 4. O Memphis tinha ganhado 6 jogos antes do retorno do Morant. Com ele já ganhou 4, velho. Então, assim, é inegável que o Memphis só está ganhando agora por conta da volta do Ja Morant. Isso é inegável e nesse vídeo eu irei falar sobre, né, esse impacto que o Ja Morant está tendo. Então deixa o like, se inscreve, compartilhe e vamos começar. É importante pontuar aqui os números do Ja Morant desde a sua volta, porque são números, cara, muito fantásticos. Muito fantásticos. Em 4 jogos, o Ja Morant tem média de 28,8 pontos, 5,5 rebotes e 8,5 assistências. São números muito acima da média. E me surpreende muito ver o Ja Morant tendo esses números, porque é um cara que ficou meses parado. Meses parado. Beleza, ele não estava lesionado, não estava machucado, ele pôde treinar e tudo mais. Só que mesmo assim, velho, o normal seria o Ja Morant demorar uns 3 jogos aí para pegar no tranco, para pegar o ritmo. Só que a grande verdade é que ele precisou de, velho, 1/4 contra o Pelicans para pegar o ritmo. Ele teve um começo meio lento, né, contra o Pelicans ali no seu retorno, só que depois do primeiro quarto, nossa, mas ele deitou de uma forma inacreditável e terminou aquele jogo com aquele game winner surreal que concluiu a jornada do herói. Aquele jogo do retorno do Ja Morant foi um dos grandes momentos da temporada. Um dos grandes momentos da temporada. E ele fez aquilo depois de meses parado, depois de 25 jogos fora. Então, ver ele tendo esses números, velho, me causa um choque. Me causa um choque. Eu não esperava que ele tivesse esse impacto logo de cara. Eu achei que sim, ele iria colocar ótimos números, mas depois de um tempinho. Depois de uns 3, 4 jogos. Mas não, velho. Logo de cara já tá com quase 30 pontos de média
e já papou o prêmio de melhor jogador da semana do Oeste. Ele conseguiu vencer Luka, Anthony Edwards e papou o prêmio de melhor da semana. Foi justo? Olha, o Anthony Edwards e o Luka jogaram muito. Jogaram muito. Eu acho que eles mereciam levar o prêmio. Só que levando em consideração o contexto da volta do Ja Morant, eu acho que a narrativa fez com que o Ja Morant levasse o prêmio. Então não acho que foi injusto. Luka e Anthony Edwards tiveram números melhores? Sim. Mas a história da volta do Ja Morant, eu acho que fez ele merecer o prêmio. Mas a discussão não é essa, né? Não tô aqui para discutir se ele mereceu ou não levar o prêmio de jogador da semana do Oeste. O fato é que ele levou e ele conseguiu isso depois de muito tempo fora. Então, é realmente impressionante. Agora sim, falando sobre os pontos de melhora, né? Sobre o que melhorou no Memphis desde a volta do Ja Morant. O primeiro ponto de melhora que eu separei aqui é na questão da produção do time dentro do garrafão. Sem o Ja Morant, o Memphis era apenas o 18º time em pontos dentro do garrafão. Apenas o 18º. O time tinha uma produção muito baixa por dentro. Com o Ja Morant, o Memphis se tornou o terceiro melhor em pontos no garrafão. Saiu de 18º para terceiro. Com o Ja Morant, o Memphis entrega quase 10 pontos a mais dentro do garrafão do que entregava antes. E o aproveitamento do time nas infiltrações também melhorou muito com o Ja Morant. Antes, o Memphis tinha um aproveitamento de 47% nas infiltrações. Agora, o aproveitamento é de 57%. Um aumento de 10%. E o próprio Ja Morant tá tendo um volume no garrafão que é bizarro. Em 4 jogos, ele tem média de 20,7 pontos dentro do garrafão. Ele lidera a NBA nesse período do seu retorno. Ele lidera a NBA em pontos no garrafão, considerando o período do seu retorno, cara. É impressionante. É impressionante como o Memphis, assim, virou outro time. O Memphis, nos últimos 3 anos, foi um dos times que mais pontuou dentro do garrafão. O Memphis tinha como uma das suas principais características ser muito agressivo atacando o aro. Era um time que castigava muito o garrafão adversário, com infiltrações, com jogadas de transição, com jogadas de contra-ataque, com jogadas de pick and roll. O Memphis era muito agressivo. E sem o Ja Morant, o Memphis meio que perdeu essa característica. Só que agora retomou. O Memphis, aos poucos, está voltando a ser o que era. Está voltando a ser o que era. E ser agressivo no garrafão, ter um volume alto dentro do garrafão, é uma parte muito importante, é algo muito importante para o Memphis voltar a ser o time que era. E o Ja Morant está fazendo isso. Então, o primeiro ponto de melhora que eu percebi é nesse quesito dos pontos dentro do garrafão. O Memphis hoje é um dos times que mais pontua por dentro. E é muito importante que o Memphis seja esse time. É muito importante que o Memphis tenha essa produção alta no garrafão. Porque é uma das características mais fortes que esse time teve nos últimos anos. Uma das mais fortes. Segundo ponto de melhora que eu separei aqui, a criação do Memphis. Sem o Ja Morant, a construção do Memphis no ataque era muito pobre, cara. Era muito pobre. O Memphis era um time muito previsível no ataque. O Grizzlies tinha, sem o Ja Morant, basicamente umas 3, 4 jogadas.
JJJ no post. O Memphis usava o JJJ em situações de pick and pop. Usava o Desmond Bane em situações de isolation. E quando o Taylor Jenkins colocava o Santi Aldama ao lado do Desmond Bane, o Desmond Bane também era usado em situações de drive and kick. O ataque do Memphis basicamente se resumia a essas 4 jogadas. Se resumia a isso. Por quê? Porque o Memphis, sem o Ja Morant, não tinha um playmaker de elite. Não tinha um cara capaz de explorar ao máximo o playbook da equipe. O Desmond Bane, velho, fez um trabalho decente. O Bane melhorou muito como playmaker nesse período sem o Ja Morant. Só que, velho, ele não era e não é, e talvez nunca se torne, um playmaker de elite. E com o Ja Morant, cara, é outra parada. O ataque do Grizzlies é outro ataque. Porque o Ja Morant, por ser um playmaker muito acima da média, por ser um passador excepcional, ele consegue abrir um leque de opções nesse ataque do Grizzlies que é impressionante. O Ja Morant, além dele ter um passe muito bom, ele tem uma visão de quadra privilegiada e ele é um jogador que improvisa muito bem. O ataque do Grizzlies vai para outro nível com o Ja Morant. O Grizzlies se torna um time muito imprevisível. Beleza, é um time que vai pontuar muito por dentro? Sim. Todas as jogadas vão começar com o Ja Morant? Sim. Só que o Ja Morant, por ser esse jogador muito criativo, muito inventivo, ele consegue gerar dúvida na marcação, mesmo sendo óbvio que é ele que vai começar a jogada. Entende o que eu tô falando? É algo parecido com o Luka em Dallas. Todo mundo sabe que a jogada vai começar com o Luka. Só que ninguém consegue parar, ninguém consegue adivinhar o que o Luka vai fazer, porque, velho, ele é absurdamente criativo. Assim como o Trae Young, assim como o Haliburton, assim como os grandes playmakers da liga. E o Ja Morant tá nesse patamar. Então, a criação do Memphis no ataque melhorou muita coisa com o Ja Morant. E eu acho que um número que ilustra bem isso é que o Ja Morant, desde a sua volta, ele foi responsável por 40% das assistências que o Memphis distribuiu. 40%. É a 4ª melhor marca entre os armadores na NBA nesse período. Ele está atrás apenas de Haliburton, Luka e Trae Young. 3 dos melhores armadores da temporada. Então, o segundo ponto de melhora que eu separei aqui foi esse. A criação do Memphis no ataque, né? A criação ofensiva do Memphis melhorou, velho, 200% com a volta do Ja Morant. E o terceiro ponto que eu separei foi um ponto de melhora extra-quadra. Já falei muito sobre como o Memphis melhorou dentro de quadra com o Ja Morant, mas eu acho que é muito importante falar a melhora que o Memphis teve fora da quadra, que para mim foi até maior do que dentro de quadra. Eu acho que o impacto da volta do Ja Morant foi maior fora da quadra do que dentro de quadra. Porque desde que o Ja Morant voltou, o psicológico dos jogadores do Grizzlies melhorou muita coisa, cara. O mental dos jogadores do Memphis é outro com o Ja Morant. A confiança dos caras cresceu muito. Hoje, os jogadores do Grizzlies entram em quadra tendo confiança de que podem vencer. Eles acreditam na vitória. Eles acreditam que se o jogo apertar, eles vão conseguir vencer porque eles têm o Ja Morant. A sensação que eu tinha assistindo o Grizzlies sem o Morant era de que os caras entravam em quadra com medo, com cagaço de perder. Quando o jogo apertava, né, no período sem Ja Morant, eu tinha certeza que o Memphis ia perder. Por quê? Porque os caras estavam sem confiança. Eles não acreditavam em si.
E eu peço desculpas se por acaso parecer meio que um papo de coach agora, porque realmente vai parecer um papo de coach. Mas eu acho que o Ja Morant, a simples presença dele faz os caras acreditarem que é possível, que dá para ganhar, porque eles têm ali uma referência. Antes o Memphis não tava sem a referência, tava sem o seu melhor jogador. Tava sem o seu melhor jogador. E isso não é uma exclusividade do Grizzlies. Nos jogos em que o Dallas não teve o Luka nos últimos anos, o Dallas, velho, entrava totalmente sem confiança. A mesma coisa com o Lakers quando joga sem o LeBron. O Lakers sem o LeBron não tem a mesma confiança que tem quando tem o LeBron, porque é aquele negócio, o jogo tá difícil, eu sei para quem que eu tenho que passar a bola. O jogo tá apertado, tá complicado, eu sei para quem que eu tenho que dar a bola. É pro Ja Morant. E o Ja Morant é um cara que chama essa responsabilidade. É um cara que quando vê que o jogo tá apertado, que os seus companheiros estão ali meio que, né, com medo, ele chega nos caras e fala: ó, dá a bola em mim. Dá a bola no 12. É isso que ele fala, né? Joga no 12. Então, essa melhora no psicológico dos jogadores do Grizzlies, ela talvez seja até maior do que a melhora dentro de quadra. Eu acho que é muito importante, talvez seja até mais importante para o Memphis, nesse momento, ter um mental forte do que necessariamente jogar melhor. Entende o que eu quero dizer? Para o Memphis sair dessa situação, talvez seja mais importante ter um mental forte, ter a confiança lá em cima, do que praticar um basquete bonito. Esse não é o momento do Memphis jogar bonito, é momento do Memphis vencer. O Memphis precisa, acima de tudo, vencer jogos. E vencer jogos difíceis. E o Memphis só vai conseguir isso se tiver a confiança lá em cima, se tiver com a cabeça boa, se acreditar que é possível. E com o Ja Morant, os caras acreditam que é possível. E, de novo, desculpa se tá parecendo papo de coach. Mas é meio que isso mesmo. O Ja Morant, ele é meio que o coach da galera. Ele é o coach da galera, entendeu? Então, para mim, o principal ponto de melhora no Memphis não é dentro de quadra, é fora de quadra, é no psicológico, é na cabeça, é na confiança. É na confiança. Então, é isso, gente. Para mim, esses foram os principais pontos de melhora que o Grizzlies teve desde a volta do Ja Morant. É óbvio que eu poderia citar alguns outros pontos de melhora, né? O Memphis hoje é um time que produz muito melhor em contra-ataque, é um time que gera mais contra-ataque, é um time que rouba mais bolas. Mas, para mim, esses foram os três principais pontos: produção dentro do garrafão, criação de jogadas, né? Criação no ataque e confiança, psicológico. Para mim, esses foram os três principais pontos de melhora que o time teve desde que o senhor Ja Morant voltou. É óbvio, rapaziada, que o Memphis ainda tem muito trabalho para fazer. Né? O Memphis se enfiou num buraco que não vai ser fácil sair. Mesmo com 4 vitórias seguidas, o Grizzlies ainda não subiu de colocação na tabela. O Grizzlies ainda é o 13º no Oeste. O buraco ainda é fundo. Mas, se existe uma chance do Memphis conseguir pegar uma vaga na pós-temporada, essa chance passa totalmente pelo Ja Morant. O Memphis só vai conseguir sair desse buraco com o Ja Morant. Com o Ja Morant. Então, é isso, cara. O impacto desse moleque é bizarro. Eu tô muito surpreso pelo fato dele estar impactando desse jeito tão cedo. Né? Eu achei que ele ia demorar um pouquinho mais para ter esse impacto, mas assim, logo de cara, logo no primeiro jogo, ele já fez a torcida do Grizzlies acreditar que é possível, né? Uma boa parte da torcida do Memphis já tinha largado mão da temporada.
Mas depois daquele jogo contra o Pelicans, depois daquele game winner, os caras voltaram a acreditar. Então, o impacto dele realmente é enorme. É um jogador que eu adoro e eu torço muito para que ele, mantenha a cabecinha no lugar, porque bola ele tem de sobra, velho. Ele tem de sobra. Talento, ele tem de sobra. Impacto, ele também tem de sobra. É isso, gente. Era isso que eu tinha para falar sobre, né, essa volta do Ja Morant, sobre o impacto da volta do Ja Morant. Você concorda com os pontos de melhora que eu citei? Você concorda com essa questão de que a volta dele impactou muito mais fora da quadra do que dentro de quadra? E você concorda que para esse momento é mais importante para o Memphis ter um bom mental do que necessariamente praticar um basquete vistoso? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos e é isso. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.